ensino médio não é tão difícil assim, e eu vou te provar o porquê. Oi pessoal, meu nome é Isadora, bem-vindos ao meu canal. Já tem um tempo que eu não posto nada. No último vídeo que eu publiquei, comentaram, né, falando que viram que eu formei recentemente no ensino médio, né, porque pra quem não sabe eu tenho uma conta lá no TikTok de estudos e faço divulgação do meu canal por lá. E pediram pra eu gravar um vídeo com algumas dicas pro ensino médio. E uma coisa que a gente escuta sempre na escola são os professores falando que o ensino médio não é tão fácil assim, e que a gente vai sair do 9º ano e vai entrar no ensino médio, e é uma passagem muito importante, muito difícil, muito complexa e tudo mais. Mas não é tão complicado assim, e eu vou te falar o porquê. Primeiro de tudo, revisão das matérias. O ensino médio ele só revisa tudo aquilo que você viu no ensino fundamental. Então, se você é um aluno que presta atenção, que se dedicou durante o seu ensino fundamental, mesmo que minimamente, você vai ter uma certa facilidade com determinadas matérias. O que eu quero dizer com essas matérias? Eu quero dizer, tipo, geografia, história, filosofia, porque, se eu não me engano, no ensino fundamental a gente ainda não tem sociologia. Mas sociologia é uma história misturada com filosofia, enfim. Introdução de física, né? A gente já tem no 9º ano, então presta bem atenção em física no 9º ano, porque vai ser importante. Matemática, muitas coisas, muita revisão de matemática básica, até a mais avançada, até um pouquinho, para dar uma introdução de fato, né, uma aprofundada na matemática, na álgebra, enfim. Então, biologia, né, você pega um pouco de ciências. Então, basicamente, o ensino médio todo ele é só uma revisão daquilo que você já viu. Então, o que eu posso te dizer? Se você está no 7º, no 8º, no 9º ano, aproveita, tenta pegar o máximo de coisa, tenta prestar bastante atenção. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é chato, ninguém consegue prestar atenção em tudo, é um porre. Mas, tipo assim, você tá numa aula de 50 minutos, cara, pega 20 minutos pelo menos pra você focar naquilo ali, depois, sei lá, vai adiantar a matéria de alguma outra coisa, vai fazer seu para-casa, ou então deita e dorme, também não atrapalha a aula, né? Não atrapalha o coleguinha, por favor. Então, basicamente é isso, você tem uma extrema facilidade no ensino médio, porque a grande maioria das matérias são revisões. E se você tem uma base boa, e o que eu quero dizer com uma base boa é você fez um esforço, tentou extrair ao máximo o que você podia dos seus professores, do conhecimento dos seus professores, você consegue aprofundar melhor nas outras matérias. Então a primeira dica que eu tenho é essa. Não se desespera, é tudo revisão, só tenta aí prestar atenção bastante durante o ensino fundamental. Segunda coisa que eu tenho pra te dizer o ensino médio ele pode assustar bastante porque você tem uma quantidade enorme de matérias. Tem literatura, português, matemática, geometria, né? Que matemática e geometria são separados. Física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia. Agora tem os itinerários formativos, né? Eu não sei se eu esqueci de alguma matéria. Química. Esqueci de química. Então é bastante coisa. Mas com uma organização, com você sentar e falar assim, olha, isso aqui que eu tenho pra fazer, e eu vou fazer, eu tenho que fazer, não é? Meu futuro depende disso. Porque, uma observação, gente, não negligencia estudo. Você é aquele tipo de aluno que fica na sala de aula e questiona tudo que o professor ensina e fala, ai, mas pra que eu vou aprender isso se eu não vou usar... Cara, conhecimento é poder, ninguém te tira isso, entendeu? Todo conhecimento é válido, por mais que seja cansativo, por mais que seja estressante. Não tem coisa melhor do que você sentar numa roda de amigos e poder conversar de tudo, cara. Você não precisa ser um expert, você não precisa ter, sabe, aquele mega conhecimento de alguém que estudou por anos uma matéria. O que eu quero dizer, tipo assim, uma pessoa formada em química, eu tenho que saber tudo que uma pessoa formada em química sabe. Mas, tipo, você entender as coisas e você conseguir dialogar sobre isso, não tem coisa melhor, entendeu? Todo conhecimento, ele é importante, porque conhecimento edifica, ele te ajuda a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais interessante e uma pessoa mais organizada, porque a partir do momento que você tem muito conhecimento, é porque você soube se organizar para obter esses conhecimentos. Enfim, fugi um pouco. Mas enfim, a gente assusta com a quantidade de matéria, e uma coisa que me ajudou muito durante o ensino médio era criar rotinas. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade com as rotinas, e não de segui-las, mas com o fato de sair da minha rotina. Sair da minha rotina me deixa extremamente estressada. Então a dica que eu tenho pra te dar e que eu deveria ter seguido é: crie uma rotina com margem de erros. O que eu quero dizer?
a partir do momento que você criou uma rotina, você vai colocar no papel, e papel e caneta, tá? Eu prefiro papel e caneta. Você vai colocar no papel, olha, eu preciso fazer isso, isso e isso, mas talvez eu não consiga. Às vezes vai acontecer alguma coisa, sei lá, às vezes eu vou passar mal, vou estar indisposta, vou estar cansada, porque nem sempre a gente vai conseguir seguir aquela rotina exaustiva que a gente fez, porque você cansa, seu cérebro cansa, o seu corpo fica cansado. Então, cria uma rotina com margem para erro, com conhecimento, não é conhecimento, mas tipo assim, conhecimento mesmo. Com o conhecimento de que alguma coisa pode acontecer e talvez você não consiga seguir aquela rotina. Então, uma coisa que eu adoro fazer é ciclo de estudos. Como é que funciona? Basicamente, no ciclo de estudos, você faz pequenos cálculos, que depois eu posso fazer um vídeo sobre isso se vocês acharem interessante. Mas enfim, você vai colocar quadradinhos e cada quadradinho significa 1 hora por matéria. Não precisa ser por dia, você só precisa fechar todos os quadradinhos das matérias nessa semana. Se você não conseguiu, semana que vem você dá continuidade. E aí você só volta a estudar, aí você só apaga os quadradinhos, porque você vai apagando eles, você só volta a fazer isso de novo se você fechar todas as matérias. Então, por exemplo, vamos supor que eu só tenho que estudar matemática e história. Matemática eu quero estudar 3 horas e história 2. Isso na semana, beleza? Aí hoje eu consegui estudar 2 horas de matemática. Aí amanhã eu já não consegui estudar nada. Aí no outro dia, sei lá, tive que viajar, adoeci e não consegui terminar de estudar. Ainda faltam 2 horas de história e 1 hora de matemática. Então, eu só vou voltar a estudar, tipo assim, começar do zero de novo, quando eu terminar essa última hora de matemática que falta e essas últimas 2 horas. Para você fazer isso, você precisa fazer uns cálculos que são bem simples, posso ensinar em outro vídeo. Mas ele é ótimo para você se organizar de maneira que você consegue pegar tudo que você precisa pegar. Ele é baseado em níveis de dificuldade, então se você tem mais facilidade com uma matéria ou não, a quantidade vai variar de horas, vai variar dentro disso. E não fica tão exaustivo, porque aí você tem uma certa... Como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Você tem uma certa flexibilidade. Lembrei. Enfim, essa é a minha segunda dica. Crie uma rotina flexível com margem para erro. É importante. Agora, a última dica. A última se eu não lembrar de nenhuma outra, né? Mas enfim. Se você vai fazer o Enem, presta atenção, isso aqui é importante. Se você vai fazer o Enem e você tá extremamente focado no Enem, coisa do tipo, eu preciso de uma média alta, não deixa a escola atrapalhar seus estudos. Crítico. O que eu posso te dizer? No 3º ano do ensino médio, eu fiz o Enem pela primeira vez. Eu tive 650 de média. Para o primeiro Enem, cara, achei interessante. Eu já fazia cursinho de redação no 3º ano. Não fazia nenhum outro cursinho. Tudo que eu fui pegando pelas aulas da escola mesmo. O que eu posso te dizer? 1º e 2º ano do ensino médio, você vai estudar para a escola, mas você vai estudar bastante. De forma saudável, claro, mas você vai estudar bastante. Abstrai todo o conhecimento, gente, que vocês puderem. Não perde oportunidade, sério. Mesmo se você for de escola pública, eu tenho conhecimento de que eu estudei em escola particular. Isso é um ponto bem importante, porque existe um abismo entre uma escola particular e uma escola pública. Mas não era uma escola particular daquelas extremamente caras, é uma escola particular de bairro, entendeu? É um nível a mais em relação à escola pública, mas também não é um Bernoulli da vida, não é nada, tipo uma mensalidade normal, enfim. Mas é outra coisa mesmo. Mas o que eu tenho pra te dizer é que enquanto eu estava no 1º ano e no 2º ano do ensino médio, tudo que os professores passavam, tudo, eu prestava o máximo de atenção e me dedicava de verdade, ao máximo, pra ir bem na escola, até porque eu gosto muito de uma validaçãozinha acadêmica. Mas eu me dedicava de verdade pra
poder abstrair esse conhecimento e chegar no terceiro ano e não passar perrengue. Porque quando você chega no terceiro ano, você chega cansado, você chega com preguiça, você chega com outras preocupações, que é o vestibular, o Enem, ou sei lá, o concurso que você vai tentar fazer, e não tem tanto tempo pra escola em si. Então, tendo consciência de que o terceiro ano é uma mega revisão zona do primeiro e do segundo, que foram revisões mais adicionais do fundamental, eu já estava preparada, então eu não tive que fazer um esforço muito grande para passar no terceiro ano. Eu passei no terceiro ano com notas boas. No terceiro bimestre não, na terceira etapa, eu já tinha passado de ano, então não precisei me preocupar com as últimas provas, trabalho, essas coisas. Folga total. Tanto que, tipo assim, minhas últimas provas mesmo, porque P1, P2, minhas últimas provas mesmo, estudei pra nada, saí chutando tudo. Porque, eu não precisava mais, eu não precisava. Porque eu fui inteligente, eu já sabia do conteúdo, porque eu foquei no primeiro e no segundo ano. No terceiro ano, tava fichinha, não precisei desesperar. Então, foca no primeiro e no segundo, pra chegar no terceiro, você não precisar dar toda a sua atenção pro colégio e poder direcionar ela pra outra coisa. Vestibular, Enem, concurso, essas coisas. Por quê? Cara, a escola, ela é uma base muito boa. Eu sei que existe eu sei que existe uma diferença grande entre uma escola particular e uma escola pública. Mas nas escolas públicas, a gente sabe que tem professores ali que de fato vão te ajudar. Que muitas das vezes eles não querem dar aula porque os alunos não estão interessados. Então, se você tá vendo que a sua turma não tá interessada, que sua turma tá atrapalhando, e eu entendo total também essa questão, é um estudo sociológico por trás disso, mas enfim. Se você tá vendo que, cara, o meu professor não quer dar aula pra turma, eu vou tentar ali chegar nele e ver se ele pode me ajudar. Porque durante o meu terceiro ano todo, eu peguei as aulas dos meus professores, mas eu fiz meus professores da escola de professor particular. Então, eu estava em casa, fazia simulado, não consegui fazer uma questão, eu chegava no professor de matemática, professor, me ajuda aqui. Não consegui fazer. E ele me ajudava. Tanto quanto, não só de matemática, como química, biologia, espanhol, que eu fiz espanhol no terceiro ano, no Enem de 2024. Português, com dicas para prova de linguagens, literatura. Gente, foca em literatura, porque literatura é muito difícil. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também falando sobre o dia 1 do Enem e algumas dicas para você resolver o dia 1, porque eu fiz um simulado no começo desse ano com 20 acertos e eu evoluí pegando essas dicas para 38 acertos, o que é muita coisa. 35 para mais, você já ganha mais de 700 de média em linguagens. E quem te fala que linguagens não é importante, sim. Linguagens vai te ajudar a conseguir uma média boa se você quer um curso, um curso superior que precisa de uma média muito alta. Então, se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo sobre isso. Mas, cara, é sério, foca com seus professores, pede ajuda, não tem vergonha de perguntar, não tem vergonha de chegar neles e falar que você tá errando, porque é a hora de errar, é agora. Você não pode chegar na prova e errar. Então, erra o máximo que você conseguir antes da prova. E aí, com isso, você focando no primeiro ano, você focando no segundo ano, chegando no terceiro, não precisando focar totalmente na escola, porque você já tem uma base boa, você pode estudar para outras coisas. Porque apesar da base do colégio ser muito boa, para o Enem e vestibulares, ela não é o suficiente. Entende? Você ainda precisa de um estudo mais direcionado para o que a prova está pedindo, porque existem provas e provas. Uma prova de um concurso militar não pede a mesma coisa que uma prova de um concurso, estadual para o governo. Né? Falei bosta. Enfim. O que eu quero dizer é que um concurso militar não é a mesma prova que o Enem, não é a mesma prova. E o Enem também não é a mesma coisa que o vestibular. Podem ser que alguns conteúdos sejam os mesmos, mas o estilo de prova é totalmente diferente. E isso pesa muito. Então, você vai ter um bom embasamento na escola, extrair o máximo de coisa que você conseguir da escola para chegar no terceiro ano. E você não precisar focar na escola, mas sim nos seus objetivos. Certo? Mais uma coisinha que eu ia me esquecendo, então aquela não era a última dica. Mas tenha uma vida equilibrada. Não abdica da sua adolescência
do seu tempo de lazer com seus amigos, de sair pra, sei lá, bar, cinema, restaurante, festa, resenha, qualquer coisa. A academia, gente, por favor, faz exercício físico, porque isso é uma diferença muito grande. Depois de um dia de estudo pesado, você fazer um exercício físico faz total diferença na sua vida, pode ter certeza. Mas enfim, fazer um exercício físico, sair com seus amigos, você só ficar sentado estudando o dia todo, 7 vezes por semana, 5 vezes por semana, chegar no final de semana, você não sair, você só ficar em casa, vou ler um livro, não sei o quê. Gente, leia bons livros, pode ler, mas eu não gosto de sair. Isso não te torna melhor que outra pessoa. Que não sei o que. Trabalhe enquanto eles estudam. Gente, você tá perdendo uma das melhores fases da sua vida, tá? A adolescência é a época de você socializar, fazer novos amigos que vão ser pra vida toda. Ou não, também. É a hora de você errar. É a hora de você fazer bobagem. Mas faz uma bobagem consciente. Beleza? Não faz aquela bobagem que vai destruir o seu futuro. Mas... cara, saí final de semana, bebi todas, tô de ressaca no dia seguinte, mas foi super divertido, encontrei meus amigos. Não tô influenciando você a beber, tá? Porque eu não bebo. Mas o que eu tô querendo dizer é que se você fazer esse tipo de coisa, não se culpe e não se cobre, porque a adolescência é a hora de você aproveitar também, certo? Você só tem 17 anos, você só tem 18 anos, você não precisa se cobrar como um cara de 30 anos que tá desempregado e precisa tomar um rumo na vida. Porque não, você ainda tem tempo, você ainda é jovem, você não tá atrasado para aquilo que é seu. Então não deixe de curtir sua adolescência, por favor, isso é muito importante. Eu estudo todos os dias, de segunda a sexta. Sábado eu faço simulado. Acabei meu simulado, eu vou pro shopping, eu vou, sei lá, vou pra um restaurante, eu encontro meus amigos. Eu não deixo de viver a minha vida, eu não abdico disso totalmente, dos meus estudos. E isso não me torna melhor do que ninguém também, sabe? Se eu só ficar estudando e ficar dentro de casa, eu não aguento gente que se acha melhor que os outros por causa disso, tá? Por favor. Enfim, gente, as dicas que eu tenho pra te dar são essas. Se você tá desesperado no ensino médio, não se desespera, porque não é a pior coisa do mundo. Não é... Na verdade, é uma das melhores fases que você vai ter na sua vida. E você consegue extrair muita coisa boa. Não é tão difícil igual as pessoas falam, tá? Não precisa se assustar, fica tranquilo. Senta na cadeira, põe a cabeça no lugar e fala, eu consigo, vai dar certo. Porque vai, tá bom? Enfim, gente, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa seu like, comenta alguma coisa aí, alguma ideia para um próximo vídeo. E é isso, tchau. Beijo.